Olá, meninas e meninos! Sejam muito bem-vindos ao Linguística Descomplicada. Como vocês estão? Eu sou o Silvio e o objetivo deste canal é tornar acessível para estudantes de letras ou não algumas considerações teóricas sobre a ciência da linguagem, de uma maneira mais descomplicada, ou se você preferir, menos complicada. Eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe os vídeos. Não só para que mais pessoas possam ter acesso a esse material, mas também para que o YouTube entenda que o material é relevante e possa ele mesmo torná-lo acessível para mais pessoas. Nós estamos falando sobre o Saussure, nós estamos falando sobre a teoria do signo linguístico. E você já sabe que o signo linguístico, na teoria do Saussure, ele é constituído por dois elementos, a imagem acústica e o conceito. E no vídeo anterior, eu perguntei para você o que será que o Saussure quis dizer, ou qual seria o entendimento dele com essa expressão, imagem acústica. Não pode ser ligado exclusivamente ao que eu consigo imaginar no meu cérebro, ao que eu consigo visualizar no meu cérebro. E por quê? Eu disse para você no vídeo anterior que a percepção a respeito das coisas é algo muito individual. Então, se for associar a questão da imagem ao que eu consigo visualizar e depois perceber no meu cérebro, isso vai ficar muito complexo, porque as pessoas percebem as coisas de maneiras diferentes. O outro fator é que isso excluiria as pessoas que não têm visão, porque elas jamais conseguiram, os que nascem já sem visão, eles jamais conseguiram visualizar as coisas. Então, como que ele ia construir essa imagem na cabeça dele se fosse ligada exclusivamente à capacidade de visualizar? E o acústica não pode ser conectado exclusivamente à capacidade de ouvir, porque isso excluiria as pessoas que são surdas. Então, o que seria imagem acústica? O próprio Saussure responde, e ele diz assim: não é o som material, coisa puramente física. E aí por quê? Isso excluiria as pessoas que não tinham a capacidade de visualizar ou de ouvir. Mas a impressão psíquica que temos dele, da imagem acústica. A representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos. E o próprio Saussure conclui que a imagem acústica é sensorial. Então, as pessoas que não têm visão, que nasceram sem a capacidade de enxergar, elas usam as capacidades táteis para poder formar essas imagens. Então, eu já tive na presença de uma pessoa que é desprovida da capacidade de enxergar, e quando ela foi apresentada a mim, ela me tocou. Então ela tocou nos meus braços, tocou nas minhas mãos, tocou no meu rosto, tocou na minha cabeça, no meu cabelo. Eu ainda tinha mais cabelo do que tenho agora. E ela conseguiu então formar essa imagem, que é, no caso dela, como o próprio Saussure diz, tal imagem é sensorial. Então ela formou uma imagem pela capacidade tátil, das sensações que ela foi percebendo quando foi passando as mãos pelo meu rosto, pelos meus ombros, para saber se eu era mais alto, se eu era mais baixo, pelos meus braços, para saber se eu era mais forte, ou se eu tinha menos músculo, se eu era magro, se eu era gordo. Então ela não me fez nenhuma pergunta, ela foi tocando para poder formar essa imagem sensorial. Para a pessoa que é surda, ele também não consegue formar isso do ponto de vista auditivo, porque ele não ouve. Então, a pessoa que nasceu surda, por exemplo, como que você vai explicar para ele o cantar de um pássaro? Como que você vai explicar para ele o som de um trovão ou de uma buzina, por exemplo? É puramente sensorial. Ele tem que despertar alguma sensação associada àquele ruído para que ele consiga formar o que seria o canto do pássaro, o que seria o som do trovão, o que seria o som da buzina. Isso é a imagem acústica. Então a gente não pode associar essa parte constituinte do signo linguístico, a imagem acústica, a questão puramente física, porque isso excluiria as pessoas que não enxergam, que nunca viram, e as pessoas que nunca ouviram. Percebe como a coisa não pode ser associada à questão física? Por isso que antes eu já tinha dito para você que o Saussure dizia que essa associação imagem acústica e conceito, ela é puramente psíquica. É uma coisa que você faz aqui dentro da sua cabeça. Não tem como você materializar isso de uma maneira concreta, porque não pode ser associado ao concreto. O concreto é o concreto. Então eu não posso dizer que um objeto é o signo linguístico. O objeto é o objeto.
o signo linguístico, essa associação entre imagem acústica e conceito é algo puramente psíquico, é algo que é formado pelas nossas impressões sensoriais, pelas sensações que nós temos associadas àquilo. Então, o Saussure vai dizer que o caráter psíquico do signo linguístico, ele é facilmente perceptível, então ele não é físico, ele é facilmente perceptível quando notamos que podemos recitar um poema sem mover os lábios. Você pode recitar o poema só dentro da sua mente. Então é puramente psíquico. E você recita o poema, você sente, tem todas aquelas emoções, todas aquelas sensações ligadas ao que aquele poema traz, sem mover sequer os lábios, sem fazer nenhum tipo de movimento. E você sente tudo aquilo. Percebe como é puramente sensorial e como é puramente psíquico. Você não precisa fazer nenhum tipo de manifestação física para poder fazer a associação entre a imagem acústica e o conceito dos integrantes de um poema que você recita na sua cabeça, na sua mente, silenciosamente. Outra coisa que o Saussure vai dizer sobre isso: a imagem acústica e o conceito estão intimamente ligados e um chama o outro automaticamente. Eu já havia falado isso com você no vídeo anterior. E isso é tão conectado, a imagem acústica e o conceito são tão conectados que se eu não tiver um, eu não consigo fazer associação com o outro e nada vai surgir então na minha mente. Lembra do exemplo da Varôniva? Então, quando eu digo Varôniva, peço para você ir na sala ao lado, olhar em cima da mesa e trazer para mim a Varôniva. Tem 50 objetos em cima da mesa, 4 você não conhece. Então, para 4 você não consegue fazer associação entre imagem acústica e conceito, porque não vem nada aqui para você, na sua mente. E você olha os 4. Como você não sabe o que é cada um dos 4, provavelmente você vai imaginar que um dos 4 é a Varôniva. Ou você vai trazer os 4, ou você vai escolher dentre os 4 um deles, ou você vai voltar lá e vai dizer para mim: tem 4 objetos em cima da mesa que eu não sei o que são, mas eu também não sei o que é a Varôniva. Você pode descrever para mim a Varôniva? Quando eu descrever, essa associação entre imagem acústica e conceito, ela vai se formar na sua cabeça. Aí você vai voltar lá na sala e na associação que você conseguiu fazer, que é puramente psíquica, o que se aproximar mais dos objetos que tem sobre a mesa e que você não conhece, é o que você provavelmente vai trazer para mim e vai dizer que é a Varôniva. Então, a relação imagem acústica e conceito, ela é puramente psíquica, ela não é concreta, é o que você consegue associar aí dentro da sua mente. Porém, uma reclama, uma chama a outra automaticamente. E aí, quando se diz que é como se fosse a face ou as duas faces da moeda, é justamente por isso. Você tem uma moeda e ela tem 2 lados. Esses lados são indivisíveis. Eu não consigo cortar a moeda e fazer 2 moedas. É impossível, porque os 2 estão conectados um ao outro. E se eu separo, eu até posso conseguir separar. Com a máquina de precisão muito grande, eu posso separar as 2 partes. Mas eu não vou ter 2 moedas. O que eu vou ter é uma moeda separada. E aí ela perde o valor, porque ela precisa das 2. A teoria do signo linguístico segue o mesmo princípio. Eu não posso separar a imagem acústica do conceito, porque se eu separo um do outro, eu não tenho mais a concepção de signo linguístico. Eu tenho 2 coisas separadas que não significam mais nada, porque para haver a representação exata do que é o signo linguístico, essas 2 partes têm que estar conectadas. E aí vem à tona de novo todas as outras questões sobre as quais eu já falei com você. Então vem à tona o aspecto de que o signo linguístico são artefatos linguísticos que representam alguma coisa, que estão no lugar de alguma coisa, que ocupam o lugar de alguma coisa, e aí por isso eles precisam das 2 partes, tanto a imagem acústica quanto o conceito. Se eu não souber o que é, eu não consigo ter a outra parte. E sem esse aspecto do que seria a imagem acústica, fica impossível para mim formar o conceito. Então é por isso que no exemplo da Varôniva, se você não sabe o que é, você vai ter que perguntar para mim o que é uma Varôniva. Quando eu der o conceito e você voltar lá na sala, dentre os 4 objetos que você desconhece, você vai associar o conceito àquilo que você está vendo ou àquilo que você conseguiu imaginar quando eu dei o conceito.
Ou então, se eu não disser o que é, mas eu descrever as características, você vai formar aí na sua mente o que seria. A partir das características que eu dei, você de alguma forma vai ter aí dentro da sua mente o que é. Neste momento, quando você voltar à sala, com essa associação que você fez dentro da sua mente, é que talvez você consiga trazer o objeto que mais se aproxima daquilo que você associou. Então, o signo linguístico só se estabelece se essas duas partes estiverem juntas, tanto a imagem acústica quanto o conceito. E aí, mais uma vez, a qualidade, a efetividade de uma situação de interação, ela vai se dar também nessa associação entre a imagem acústica e o conceito. Se eu não conseguir agrupar os dois com eficiência, com efetividade, a interação também vai ficar prejudicada, justamente porque eu não vou conseguir formar aqui na minha mente toda essa associação entre imagem acústica e conceito, e vai ser mais difícil para mim conseguir entender e interagir com a outra pessoa. Então, neste momento, o que eu estou falando com você a respeito de imagem acústica e conceito, se você não estiver conseguindo associar as duas coisas aí dentro da sua mente, você não vai entender o que eu estou dizendo. Então, apesar dos exemplos, apesar da minha dedicação, dos meus esforços, para que você entenda o que é o signo linguístico, se você não conseguir associar imagem acústica e conceito em relação a isso que eu estou dizendo, provavelmente você não está entendendo o que eu estou dizendo. E aí então volta de novo. Se você não consegue usar o signo linguístico, ou seja, artefatos linguísticos que representam alguma coisa, que estão no lugar de alguma coisa, que ocupam o lugar de alguma coisa, para isso, fazendo associação entre imagem acústica e conceito dentro da sua mente, você não vai entender o que a outra pessoa está dizendo. E aí, de novo, eu já falei sobre a questão da língua estrangeira e vou falar mais uma vez para você. Se você não consegue entender uma língua estrangeira, o motivo é esse. Você não tem essa relação entre imagem acústica e conceito. Logo, você não consegue representar o que está sendo dito na sua mente. Então, aqueles artefatos linguísticos que a pessoa está utilizando, eles não formam na sua mente esta relação entre a imagem acústica e o conceito. Logo, você não vai conseguir entender. É por isso que a gente não entende uma língua estrangeira. A gente não faz associação entre imagem acústica e conceito, logo, a gente não representa para nós nada do que a pessoa está dizendo. Pode ser numa língua estrangeira ou pode ser numa língua materna e mesmo assim eu não consigo fazer essa associação. Bom, então, o termo signo poderia ser entendido como tendo somente a imagem acústica, ficando de fora o conceito. E aí, para evitar esse equívoco, o que só se faz? Uma substituição. A imagem acústica passa a ser tratada como significante e o conceito passa a ser tratado como significado, justamente para evitar que houvesse essa separação. Então, usando apenas imagem acústica e conceito, pode ser que o conceito ficasse desconectado da relação com a imagem acústica, e aí isso não faria sentido, porque o signo linguístico, para existir, precisa das duas partes. Então aí vem o que seria a substituição. A substituição não é um termo adequado, mas viria então a nova categorização, digamos assim, para o signo linguístico, que seria significante e significado ao invés de imagem acústica e conceito. Tudo isso está fazendo sentido para você? Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Caso esteja mais complicado, eu sugiro que você volte ao primeiro vídeo sobre o signo linguístico. Eu estou colocando 1, 2, 3, 4, para você perceber que é uma sequência. Talvez se você começar a ver desde o primeiro de novo, vá fazendo mais sentido para você e você consiga ir acompanhando. Você pode ir atrás de algum texto do próprio Saussure ou do que as pessoas falam sobre ele. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo uma sugestão de leitura para você, que é um livro de um professor da UERJ, chamado Castellati Carvalho, o professor. O título do livro é Para Compreender Saussure. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse livro facilita muito, porque ele tem uma linguagem bem acessível e pode te ajudar a ir construindo então um entendimento a respeito da teoria do signo linguístico. Então eu vou voltar falando ainda sobre o signo linguístico, explorando melhor essa nova forma de entender a imagem acústica como significante e o conceito como significado, tá? Então, mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não fez isso, compartilhe com seus amigos, com seus colegas,
curta e comente para que o YouTube entenda então que o assunto é relevante e possa torná-lo disponível para mais pessoas. Tá legal? Então obrigado por você ter ficado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!